nossa caminhada em direção à perfeição, à vontade, o que é perfeição? Perfeição é a palavra de Deus. O que é perfeição? Perfeição é a vontade de Deus cumprida. Isso é que é a definição da perfeição. Escuta o que eu estou a te dizer. Nesse caminho que você está para obedecer a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, você vai cair. Vai cair uma vez, vai cair 2 vezes, vai cair 3 vezes, vai cair 4 vezes, pode cair até 7 vezes, pode fracassar 7 vezes. Todo justo de Deus, todo aquele que é crente verdadeiro, nasceu de novo, sempre vai tomar decisões contra o pecado. Sempre vai dizer, não faço mais isso. Vai dizer isso, vai decidir, mas no caminho para conseguir fazer isso vai cair 1 vez, vai cair 2 vezes, vai cair 3 vezes. Se realmente o teu coração, a intenção, o teu propósito é mesmo fazer a vontade de Deus, se realmente você está a ser sincero com Deus, você pode cair até 7 vezes, mas Deus vai te levantar. Deus vai te dar graça, Deus vai te mostrar o caminho. Não desista só porque você caiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não desista de querer cumprir a vontade de Deus. Não comece a dizer assim, não, eu já sei mesmo, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir. Porque todo aquele que tropeça no mal e não se levanta é chamado de ímpio. Mas aquele que cai e se levanta, Deus chama ele de justo. Então, meu amado irmão, se você caiu, esse não é o problema. Jesus já lavou o teu pecado. Jesus já carregou a tua impiedade. Jesus já carregou a tua injustiça. Agora Ele está a te convidar para você tomar a justiça dEle e viver pela justiça dEle. Ele vai te dar graça se você for persistente. O meu justo viverá pela fé. Ele também fala lá em 1 João, diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então é a fé que faz você vencer o mundo. Fé não é o que você vê. Fé não é o que você sente. Fé não é o que você está a tocar. Fé não é o que as circunstâncias dizem. A fé é convicção no invisível. É certeza daquilo que não se vê. O que é que não se vê? Você não está a ver a vontade de Deus cumprida ainda. Você não está a ver a palavra de Deus no seu cumprimento na sua vida. Mas Deus te fez essa promessa. Agora, você vai acreditar nisso? Eu sei muito bem colocar a fé para receber milagres. Mas tem muitas pessoas que não sabem colocar a fé para receber santidade. Esse é o problema de muita gente. Acha que a fé só funciona para milagres, só funciona para ser curado, só funciona para receber uma bênção. Não, a fé também funciona para você ser justo. A fé também funciona para você viver a vontade de Deus. A fé também funciona para você ser cumpridor da palavra de Deus. Como é que você faz para você receber uma cura? Você crê mesmo sem ver. Você acredita mesmo sem tocar. Você acredita mesmo que as circunstâncias não dizem. E é isso que você tem que ter convicção diante de Deus. Há muita coisa que vai dizer que você não pode, você não vai conseguir. Você luta, você cai, você não desista. Deus diz que o meu justo não olhará para trás, viverá pela fé. Ele não pode recuar. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus vai lhe chamar de ímpio. Não recua na sua luta contra o pecado. Você ainda não enfrentou a morte, diz o livro de Hebreus. Então tenha persistência, tenha paciência, tenha fé. Acredita que a imagem de Cristo vai ser implantada em você através da sua fé. Porque os homens vão te condenar porque você caiu. Mas Jesus, Ele quer te restaurar. O que eu noto nos homens, a diferença entre o homem e Jesus, pastor, sabe qual é a diferença? Diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas. Quando Jesus olha para nós, quando nós pecamos, Jesus olha para com a intenção de nos restaurar, não de nos condenar. As pessoas, quando nos olham, a intenção delas é exatamente como os fariseus que apedrejaram a mulher que foi apanhada em adultério. As pessoas, quando os homens olham para as pessoas para os condenar, eles falam dos seus pecados. Esse é pecador, esse fornicou, esse mentiu, esse adulterou, esse fez isso, fez assado, fez cozido, mas para condenar. E muitas vezes eu cheguei à conclusão exatamente o que Jesus falou: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. O que Jesus está a dizer aqui? Está a dizer aqui: deixa de ser fingido, seu pecador. Você está a acusar o outro de pecador, mas você também tem um cisto, tem uma trave no teu olho. Por que você está a acusar o outro? Se você tem pecados que até a tua consciência, se começar a te acusar hoje, não vais parar, você até morrer. Quem vai te apedrejar é a tua consciência.
Então, por outro lado, as pessoas olham para nós para nos condenar, estão rápidas para te condenar. Eles querem te condenar, te chamar de pecador, e você vai para o inferno, você já não tem mais solução, você é assado, você é cozido. As pessoas gostam de esconder as suas fraquezas, atacando os outros. É isso que os homens são. Os homens gostam de esconder as suas fraquezas, atacando os outros, apedrejando os outros, acusando os outros, criticando os outros, tudo para esconder que ele também tem pecado. Ele não está dizendo que não tem um pecado. Então vou pegar na pedra, apedrejo alguém, porque assim ninguém vai ficar atento nem focado naquilo que eu fiz, no pecado que eu estou a cometer. Deixa disso. Jesus está dizendo assim: seu pecador, ainda ontem você dormiu com a tua sogra, ainda ontem você fez isso, mentiste, ainda ontem você roubaste e hoje você está a apedrejar só porque ninguém viu o que você fez. É assim que Jesus fala para aqueles que se auto-justificam e querem condenar os outros. Então você precisa entender, Jesus olha de uma forma diferente. Jesus pagou o preço para você ser justo. E ele diz assim: se você acreditar na obra que eu fiz na cruz, qual obra que Jesus fez na cruz? Muita gente não entende o que Jesus estava a fazer lá na cruz. Jesus é o justo, que ele levou a sua maldição, a sua impiedade. Ele carregou o teu pecado. E essa obra era uma oferenda diante de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus estava oferecendo o salário do pecado para Deus, para que não houvesse mais morte na nossa parte. Então ele pagou o preço. Quando você crê nisso, isso é a justiça de Deus. Jesus compartilha a justiça dele com você. E Deus olha para você, já não vê mais os teus pecados, mas vê-te como alguém que pode se levantar do seu pecado. Deus vai te chamar de justo, porque você vai se levantar. Ora bem, eu não estou a dizer que pecado deve ser justificado pela nossa fé. Não, o pecado não se justifica só porque você tem fé. Não quer dizer que você tem que se acomodar às tuas obras más. Não quer dizer que você tem que permanecer caído, porque eu disse que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. A questão não é cair, todo mundo cai, tanto o justo como o ímpio, os dois tropeçam, caem, mas só aquele que se levanta é que Deus lhe considera justo. Por quê? Porque essa pessoa que se levanta, ele abraça a justiça de Jesus e ele fortalece na fé, acreditando que a justiça de Jesus vai lhe aperfeiçoar, e ele vai esquecer das quedas do passado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez significa, o número 7 significa plenitude, significa completo. Quer dizer que você já completou todos os teus pecados, todos os teus erros. Deus vai te dar graça para você vencer isso hoje, em nome de Jesus. Se você tem falta, a tua consciência ainda está a pesar, você está amargurado por causa dos teus pecados, Jesus é o advogado, Jesus é aquele que te consola, Jesus é aquele que te purifica, Jesus é aquele que pagou o teu preço. Então ele pode te perdoar, pode te transformar, pode te justificar e pode te fazer nova criatura, te fazendo levantar para sempre. Justo de Deus não vive caído. Ele cai 7 vezes, mas tem que chegar num dia que acabou, né? 7 vezes significa acabou. 7 vezes significa plenitude, completo, totalidade, está consumado. Então você já consumou o seu pecado e acabou. Agora é viver na justiça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Se pelo Espírito Santo mortificados os feitos da carne, certamente vivereis. E Deus me deu 2 chaves, que é fé mais persistência. Diga, fé mais persistência. Eu me lembro, muitos anos atrás, havia umas fraquezas em mim que eu não queria, mas eu me via enrolado nisso e pedia perdão a Deus, mas caía na mesma coisa. Pedia perdão a Deus, mas caía na mesma coisa. E eu até já tinha vergonha de dizer: Deus, me perdoa, porque já sabia que amanhã ia cair outra vez. Tem muitos jovens aqui, estão a me ouvir, outras, as mulheres também. Ei, alguns estão presos nos vícios. Tem vários tipos de vício. Vício domina. Biologicamente, um vício se fortalece porque quando você experimenta uma prática repetidamente, ela libera uns hormônios que fazem você se sentir confortável com isso. Por exemplo, o vício do tabaco. Você pratica isso e aquilo libera uma nicotina e o teu metabolismo, ele tem uma sensação de bem-estar, mas não é um bem-estar real. E aquela repetição cria amarrações no seu corpo. Você se sente amarrado.
O vício da droga, a mesma coisa. O vício de assistir alguma coisa, ver uma coisa. Por exemplo, o teu organismo, você acorda todos os dias de manhã, 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, de segunda até sexta-feira. No sábado você não vai trabalhar, no domingo também não vais trabalhar, nem precisa acordar esse horário, mas vais acordar. Sem colocar despertador. Você colocou despertador na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até na sexta-feira. Todo dia despertador. Mas no sábado e no domingo que você não vai trabalhar, sem despertador, você vai acordar. Sabe por quê? Porque você criou uma força pelo vício. Por causa da repetição, por causa da constante repetição naquele hábito, naquela atitude, naquela prática que criou um hábito e um costume, o teu corpo já vai começar a reagir de uma maneira sem você precisar mais pensar. O próprio relógio do corpo, do organismo, está entendendo? É por isso que nós viajamos para outros países e vemos que o fuso horário nos incomoda, porque o nosso corpo, o nosso organismo está acostumado a acordar num horário diferente, ou dormir num horário diferente. É o teu corpo, ele está nesse hábito, então é muito forte. Para quebrar um hábito de pecado também é a mesma coisa. Você precisa quebrar a força da repetição. Você precisa quebrar a força do hábito. E não é fácil. É por isso que Jesus sabe disso. Deus sabe disso. Deus falou, você vai cair uma vez, 2 vezes, 3, desde que você vai decidir. Deus não está falando aqui de pessoas que amam o pecado, não. Deus está falando de justo, pessoas que não querem mais nada com o erro que eles estão a cometer. No momento que você decidir, não vou fazer mais isso, você tem que aplicar agora fé e tem que aplicar persistência. Você no primeiro dia pode até fracassar, no segundo dia pode até fracassar, mas você vai, aquele que é de Deus vai se sentir triste, vai se sentir com a consciência pesada, não vai se sentir confortável com aquele erro. Mas o ímpio, ele ama pecado, ele peca hoje, amanhã ele está saindo água na boca de novo, sonha com esse pecado, sai baba até por causa disso. Ele não se arrepende, não sente remorso, não sente pesar por causa daquilo que está a praticar. É diferente do justo. O justo não, ele sente-se triste porque ele sabe que ele não pertence nessa prática, não faz parte da vida dele, mas é uma fraqueza que ele precisa vencer. Então no primeiro dia você decidiu, vai cair. No segundo dia você pode voltar a cair. No terceiro, você está o quê? O que é que você está a fazer? Você está a quebrar o poder da repetição, o poder da prática, o poder do hábito, para que o teu corpo, o teu organismo, a tua mente, ela possa se firmar na palavra de Deus. Então Paulo diz assim: se nós antes corríamos, as pessoas abstêm-se de todas as coisas, o atleta para fazer a corrida, ele abstém-se de todas as coisas e ele vai se exercitar, para quê? Para ganhar um prêmio corruptível. Nós também em Cristo Jesus, nós também temos que nos abster de algumas coisas. Quer dizer, atleta todos os dias tem que correr, todos os dias tem que exercitar, para quê? Para o seu corpo ganhar dinâmica e prática nessa atitude que ele quer conseguir. Se você não fizer isso, meu amado irmão, você vai cair e vai ficar lá no chão, não levanta mais, nunca. Diga assim: a partir de hoje eu vou quebrar a força do hábito. Eu creio que Deus está comigo, eu creio que eu fui justificado. Agora só precisa de quebrar o poder do hábito. Por isso 7 vezes é o número plenitude, consumado, totalidade. Se 7 vezes significa que quebraste tudo.